Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui o deputado Gustavo Valadares, deputado estadual pelo PSDB. Deputado, bom dia, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, o prazer é todo meu, agradeço o convite e vamos lá para esse bate-papo. Pois é, deputado, a gente tem nesta semana, na ordem do dia, no Senado, uma votação que é muito importante, que é a questão que pode determinar a volta do senador Aécio Neves ao mandato. O senhor é do partido do senador Aécio Neves, o PSDB. E eu gostaria de saber qual a opinião que o senhor tem em relação a isso. O senhor acha que ele realmente deveria voltar ao mandato de senador e que essa decisão do Supremo de que as casas legislativas precisam sempre ser consultadas sobre o afastamento é a mais justa? Olha, começando pelo final da pergunta, eu acho que ninguém pode estar acima das leis. Ninguém pode ultrapassar o que diz a Constituição Federal. A Constituição Federal é muito clara quando ela repassa às casas legislativas a autorização ou não para que seus membros sejam processados e afastados, né? Como no caso do senador Aécio Neves. O Supremo ultrapassou aquilo que diz a Constituição. Há bom tempo conseguiu reconhecer o equívoco cometido pela maioria dos seus ministros, então jogou de novo a bola ao Senado Federal e a tendência é de que amanhã, na terça-feira, isso seja analisado pelo plenário da Casa. O sentimento é de que o senador Aécio retome as suas atividades no Senado Federal até que seja dado início a um processo contra ele, até porque nem processado ele ainda está. Ele está sendo investigado, assim como outros membros do Congresso Nacional, em especial do Senado Federal. Mas então, por conta do que diz a Constituição Federal, por conta daquilo que pode acontecer se tomarem uma medida diferente dessa, abrirão um precedente complicado dentro do próprio Senado, eu acredito que o senador Aécio retome o seu mandato no dia de amanhã, na terça-feira. Mas qual que é a posição do PSDB aqui em Minas? O partido está dividido em relação a esse afastamento do senador Aécio Neves? Não, nós não tivemos, depois do afastamento, o PSDB aqui de Minas Gerais ainda não se reuniu. Temos reuniões da executiva de mês em mês e não tivemos ainda esta oportunidade depois do ocorrido com o senador Aécio Neves por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ou da primeira Câmara do Supremo Tribunal Federal. Mas eu diria que não há divisão por parte do PSDB nesse sentido. Defendemos todos que as apurações sejam levadas à frente, independente de quem estiver investigado, de qual partido seja, enfim. Queremos que essas investigações sejam levadas à frente. Mas injustiças, ultrapassar aquilo que diz a Constituição, acho que nenhum de nós parlamentares ou representantes do PSDB aqui em Minas Gerais queremos. Então, por isso, defendemos a volta do mandato do senador Aécio ao Senado Federal. O senhor acha, deputado, que todos esses problemas que tem vivido o senador Aécio Neves nos últimos meses, principalmente, isso pode influenciar na eleição para governador em Minas? Lembrando que na última eleição o PSDB perdeu uma hegemonia que tinha mais de uma década no estado, perdeu o governador, e hoje enfrenta dificuldades, inclusive, para encontrar um candidato, já que o senador Anastasia tem negado insistentemente a possibilidade de ser novamente candidato ao governo de Minas. Isso tudo pode atrapalhar? Qual seria a solução nesse caso? Vejam vocês, nós temos um governador de estado que está exercendo o papel de governador de estado, que já tem se não me engano, 3 ou 4 inquéritos abertos, um pronto para dar início ao processo no Superior Tribunal de Justiça, que é o governador Pimentel. Acusações contra ele temos dezenas, para não dizer quase uma centena. Eu não acredito que o caso do senador Aécio nos atrapalhe na eleição do próximo ano, porque 2 pontos são os mais importantes para mim. Primeiro, o legado que o PSDB deixou em Minas Gerais ao longo dos 12 anos em que governou o estado, com o PSDB e com seus partidos aliados, com o senador Aécio enquanto governador, com o senador Anastasia enquanto governador e com o ex-governador Alberto Pinto Coelho. O nosso legado é incontestável. Inclusive, se comparado com o que vem fazendo a atual gestão, fica ainda mais claro. E segundo, temos um governador que vive uma situação até mais complicada que a do senador Aécio.
Então, eu não acredito. E, discordando só um pouquinho, o PSDB tem vários nomes, ou o nosso grupo de aliados, né? Vários nomes que têm capacidade e condições de disputar o governo do Estado do próximo ano com chances de vencer as eleições. O senador Anastasia é o primeiro nome, isso é por todos reconhecido, né? Pelo trabalho que fez enquanto secretário no primeiro mandato de Aécio, no governo do Estado, depois como vice-governador de Estado, depois como governador, pelo papel que vem desempenhando, a liderança que tem, pela conduta ilibada que tem no Senado Federal, na política, na sua vida pública. Ele ainda é um sonho. É um sonho. E nós só iremos desistir dele aos 47, 48 do segundo tempo. Mas não sendo candidato, temos outros nomes. O ex-presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro, é um grande nome. Temos hoje a possibilidade de termos, inclusive, a vinda de outros partidos que não compunham até agora há pouco a nossa gama de partidos aliados que podem trazer nomes. Mas o senhor é favorável a uma campanha própria do seu partido, do PSDB, ou não? Pode ser de aliados também? Ou você acha que o PSDB deveria se posicionar com uma candidatura própria nas próximas eleições? Olha, eu acho que o que eu vou falar aqui agora pode até chatear alguns colegas de partido. Mas eu acho que a gente tem que pensar em Minas Gerais. Acima das questões partidárias, das vaidades políticas, nós temos que pensar no nosso Estado. Para recuperar um Estado que encontra-se praticamente em insolvência, praticamente quebrado, que está nas mãos de um governador que por 2 vezes já encaminhou e já aprovou na Assembleia Legislativa com a base maciça que tem lá, aumento de impostos, para derrotar um governador que já buscou o dinheiro dos depósitos judiciais, que era dinheiro de particulares e que hoje faz com que pessoas que ganham ações na justiça cheguem no Banco do Brasil para retirar o seu dinheiro que elas têm direito a receber e que não tenham, porque o governador tomou mais de 5 bilhões de reais desse dinheiro, para derrotar um governador que criou os fundos imobiliários para pagar aluguel, o Estado pagar aluguel para imóvel que é dele mesmo, para levantar um pequeno dinheirinho para passar um batom aí em Minas Gerais com vistas às eleições do ano que vem. Nós precisamos ganhar a eleição com o nome do nosso grupo político. Se for do PSDB, melhor. Mas se este nome, o mais viável, aquele que tem capacidade de administrar o Estado, de recuperar o Estado, daquilo do desgoverno que o PT vem fazendo em Minas, que seja de outro partido. Nós precisamos recuperar Minas para os mineiros. Esta é a nossa intenção, seja no PSDB ou em algum dos nossos partidos aliados. Nesse sentido de aceitar nomes que viriam de outros partidos, o senhor pode estar falando, por exemplo, do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que durante muitos anos manteve uma proximidade muito grande com o grupo político de vocês? Por que não? Márcio Lacerda é um homem de bem, reconhecidamente um prefeito competente, um homem capaz, de bom diálogo, um homem que tem percorrido os 4 cantos do Estado, assim como tem feito também o ex-deputado Diniz Pinheiro. É também um nome. Olha, eu estou muito otimista quanto às eleições do ano que vem, quanto à possibilidade de Minas voltar a ter pessoas de bem capazes à frente do governo do Estado. E nós continuaremos nessa busca incessante para acharmos o melhor nome para oferecer à população de Minas a partir de agosto do ano próximo. Quando o PSDB deve começar a se reunir para discutir eleições aqui no Estado? Desde que acaba uma eleição, a gente começa a discutir os nomes para a próxima, né? A gente brinca que uma eleição acaba, a gente começa a outra. O PSDB vem fazendo isso constantemente, as reuniões com os partidos aliados vêm acontecendo, mesmo que informalmente, mas de forma constante. Eu, na semana passada, participei de um almoço muito restrito com o senador Anastasia, onde nós discutimos a possibilidade do nome dele e de outros nomes. E ele voltou a negar. Continuou negando. É o direito que ele tem, né? Mas, enfim, nós temos nos reunido e conversado disso quase que diariamente, né? E eu acredito que nós chegaremos a um bom termo, a um bom nome, a um melhor nome, antes mesmo do período marcado para as convenções partidárias do ano que vem. E o senhor continua na Assembleia Legislativa ou vai tentar a Câmara Federal? A minha ideia é continuar na Assembleia Legislativa, buscar meu 5º mandato. Eu costumo brincar que quando eu comecei lá em 2003, eu ainda tinha cabelo e a barba não estava branca. Né? Hoje, para aqueles que não estão me vendo, estão só ouvindo, eu estou careca e com a barba completamente branca. Mas vou buscar meu 5º mandato na Assembleia Legislativa. Vou tentar buscar. Deputado, em relação à disputa nacional como do PSDB para ter um candidato à presidência da República, a gente está vivendo hoje uma disputa muitas vezes velada entre o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito
da capital paulista, João Dória. A distância aqui, como é que o senhor acompanha essa ascensão do Dória e até a postura agressiva que ele tem tido? Outro dia ele se referiu ao ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, como um derrotado, como alguém que vive às sombras. Como é que o senhor está acompanhando essa disputa? Olha, eu acho que a disputa, desde que se mantém o respeito, ela é salutar, ela é interessante. Isso mostra, para a gente continuar nesse bate-papo, como é que o PSDB, mesmo com toda essa crise política, continua com os melhores nomes, os melhores quadros para governar o país. Geraldo Alckmin é um governador, um gestor competente, inquestionavelmente. E o Dória é uma surpresa para todos, né? Tem se mostrado também um homem público capaz de transformar em pouco tempo e quebrar paradigmas em pouco tempo, coisa que muita gente não acreditava que poderia acontecer. São dois ótimos nomes, qualquer um dos dois que for o candidato, o PSDB estará em ótimas mãos e o Brasil também, se vencer as eleições. Lembrando aí que temos um terceiro nome que se colocou candidato, que é o prefeito de Manaus, o ex-senador Arthur Vigílio, que é também dos melhores quadros do PSDB. Qualquer um deles tem condições de ganhar a eleição e governar bem o Brasil, recuperar o Brasil. Agora, Dória passou um pouquinho do ponto nessa crítica que fez ao ex-governador Alberto Goldman, na minha opinião. Acho que o Goldman tinha feito a ele uma crítica. Acho que essa crítica, ainda mais para quem está exercendo o mandato como prefeito de São Paulo, ele deveria ter matado ela no peito, digerido ela melhor antes de retrucar. Acho que foi um pouco grosseiro, passou um pouco do ponto, mas a política no dia a dia a gente vai se adequando e adequando o discurso. Eu acredito que chegaremos ao início dessas discussões mesmo, antes da convenção partidária também, com o nome definido e o PSDB fortalecido e unido para retomar o comando do país. Deputado, a gente vê uma mudança de comportamento do eleitorado, né? Nessas eleições vai ter uma diferença muito grande. Como é que o senhor acha que o PSDB deveria se portar? O senhor acredita que o partido deveria fazer uma reformulação da forma como ele age, do que ele defende no país, para conseguir conquistar esse novo eleitorado que está aí? Olha, se as pessoas analisarem o legado que o PSDB deixou, seja a nível nacional, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, seja aqui em Minas, com os ex-governadores Aécio Anastasia e Alberto Pinto Coelho, verá que o PSDB, se continuar nessa linha de gestão, nós temos o melhor programa para o país. Buscamos de forma muito clara e aberta a privatização daquilo que não precisa ser administrado pelo país. Queremos um Estado menor para que se gaste menos com o Estado e mais com o cidadão, um Estado mais ágil, menos burocrático, enfim. Esse é o caminho do PSDB. É preciso que o PSDB continue a buscar novas lideranças. Eu acho que o partido precisa se rejuvenescer um pouquinho, né? Buscar novas figuras, novos nomes, seja aqui em Minas, seja nacionalmente, abrir espaço para que novas lideranças possam crescer e mostrar a sua competência e a sua condição também de dirigir seus estados, suas cidades, né, e o país. Enfim, o PSDB tem bons nomes, tem bons quadros, tem boas histórias para mostrar, tem bom legado. Então eu estou muito otimista e acho que temos, obviamente, que adequar ao discurso por conta dessa mudança do eleitorado que está agora com mídias sociais, WhatsApp aí a todo tempo e a toda hora. As pessoas estão muito mais antenadas, né, e ligadas no que está acontecendo diariamente, minuto a minuto, na política nacional. Então, precisamos sim nos adequar um pouquinho, mas mostrando o legado daquilo que foi feito, acho que a gente já leva uma grande vantagem sobre os demais. Muito bem, deputado estadual Gustavo Valadares, do PSDB, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença aqui conosco hoje, deputado. Eu agradeço a vocês, me coloco novamente sempre à disposição. Estamos lá na Assembleia nessa luta constante, na oposição ao governo do PT em Minas, ao governador Pimentel, contra aumento de impostos, contra surrupiar dinheiro dos particulares com a questão dos depósitos judiciais, enfim, a favor dos mineiros e contra o PT.